Conforme comentado no vídeo a respeito de regulação da velocidade da via glicolítica, há enzimas que são pontos de regulação dessa via, que estão submetidas a um mecanismo de modulação da sua atividade enzimática através de moléculas com as quais elas interagem, um mecanismo que é chamado de regulação alostérica. Então, por exemplo, a fosfofrutoquinase 1, que é uma das enzimas, que é um ponto de regulação importante da via glicolítica, na presença de certas moléculas, por exemplo, a AMP, a atividade dessa enzima aumenta. Enquanto que na presença de outras moléculas, como por exemplo a ATP, a atividade desta enzima é diminuída. Então, como descrito nesse gráfico, na presença de ATP, que é chamado de um modulador alostérico ou efetuador alostérico negativo, então, na presença desse modulador alostérico negativo, ATP, para a mesma concentração de substrato, a atividade da enzima é muito menor do que quando esse inibidor, ou efetuador alostérico negativo, está em menor concentração. E o oposto se observa no caso do ativador ou modulador alostérico positivo. Então, eu vou trazer agora um modelo de um mecanismo molecular que é proposto, que descreve esse efeito da regulação alostérica. É válido não só para a fosfofrutoquinase, como também para outras enzimas da via glicolítica e de outras vias que estão submetidas à regulação alostérica. Então, a enzima, segundo esse modelo, ela possui uma estrutura quaternária, ela é um oligômero, no caso aqui esquematizado, um tetrâmero, 4 subunidades, e essa enzima, esse oligômero, ela se encontra em dois estados possíveis, que estão em equilíbrio entre si. Então, a enzima pode ocorrer em um estado em que os sítios ativos, cada uma dessas subunidades que compõem o oligômero, que compõem esse tetrâmero, cada uma delas tem um sítio ativo. Então, a enzima ocorre em um estado em que os sítios ativos têm maior afinidade pelo substrato. Ou um outro estado em que as subunidades do oligômero, seus sítios ativos, estão numa outra conformação, essas subunidades, uma situação em que os sítios ativos têm menor afinidade pelo substrato. Então, esses dois estados da enzima oligomérica estão em equilíbrio entre si. Além do sítio ativo, essas subunidades que compõem a enzima oligomérica possuem sítios para ligação do ativador alostérico, em verde, ou sítios para ligação do inibidor alostérico, marcados em vermelho. Então, além do sítio ativo, há um outro ponto da estrutura dessas subunidades onde está presente o sítio de ligação do efetuador alostérico, seja ele o ativador, o sítio está presente na forma de maior afinidade, ou o sítio do inibidor alostérico, encontrado na forma de menor afinidade pelo substrato. De modo que quando o sítio do inibidor alostérico está preenchido, como aqui, então temos, por exemplo, no caso da fosfofrutoquinase 1, estes sítios ocupados por ATP, que era o efetuador alostérico negativo. Esse equilíbrio, esse estado origina unidades em que o sítio está ocupado, o equilíbrio se desloca, há então deslocamento nesse sentido, e, portanto, há um deslocamento de unidades, moléculas que estavam nesse estado de maior afinidade, originando esse de menor afinidade para compensar o deslocamento do equilíbrio nessa direção.
Em resumo, quando os sítios do efetuador alostérico negativo são ocupados, há um deslocamento do equilíbrio na direção desse estado de menor afinidade pelo substrato, há um aumento da sua concentração, às custas de uma diminuição na concentração da forma de maior afinidade. De forma que, para a população como um todo, prepondera agora o estado de menor afinidade pelo substrato, de modo que, havendo menor afinidade pelo substrato, numa mesma concentração do substrato, há um menor número de sítios ativos ocupados e, portanto, uma menor atividade e velocidade da reação catalisada pela enzima. No caso do ativador alostérico, ele se liga, então, nessa forma de maior afinidade, unidades desse oligômero se deslocam no sentido de formação desse estado complexado com o ativador alostérico, portanto, o deslocamento nessa direção, às custas de moléculas desse estado de menor afinidade que foram convertidas para manter o equilíbrio nessa de maior afinidade, manter a proporção observada no equilíbrio. Portanto, em resumo, com a presença do ativador alostérico, há um deslocamento no sentido de formação de oligômeros que possuem maior afinidade pelo substrato, às custas de uma diminuição da concentração da enzima oligomérica de menor afinidade. No balanço como um todo da população, preponderam agora as formas da enzima com maior afinidade pelo substrato e, portanto, há mais enzimas com sítios ativos ocupados e, portanto, maior velocidade da reação.